Este ano, o Click League esteve na Inglaterra e acompanhou o evento Future Everything, um festival que fala sobre arte, tendência e futuro. Mudanças na forma de fazer política, democracia, dados abertos e tudo que aponte por uma internet mais livre. Quem fala com a gente sobre isso e muito mais é a Daniela Matter, coordenadora do Instituto de Fomento à Tecnologia do Terceiro Setor. E também estamos com a presença do Henrique Pier, um dos fundadores do Partido Pirata do Brasil. Pela web, a Caroline Burli, do W3C Brasil, participa dessa conversa. Bom, bem-vindo ao programa. Obrigado. Prazer ter você aqui. Prazer estar com vocês aqui também. Você estacionou o navio aqui perto? Não? Nós paramos aqui do lado aqui. Recebeu uma multa, mas não tem problema, né? Isso foi dia certo. Isso aí. Pirata não paga multa, né? Pirata não paga multa, né? E como é que tá? Já tem bastante pirata? Olha, hoje no Brasil são cerca de 5 mil. Né? Nós não temos uma contabilidade feita, um número correto ainda, né? Mas o core group, as pessoas que estão ali no dia a dia, deve ter por volta de 300 pessoas, né? A direção do partido, os coletivos locais, regionais e o nacional, né? E mais umas 5 mil pessoas que estão cada dia, que passam se agregando cada vez mais ao pirata, né? Você estava me contando que para virar um partido de verdade, o que precisa? São duas coisas. Primeiro, nós temos que registrar, na verdade são três. Primeiro, fazer uma convenção nacional, como nós fizemos em julho passado em Recife, né? Onde piratas do Brasil inteiro se reuniram lá para fazer o estatuto do partido. E o segundo passo é registrar esse estatuto em Brasília, no cartório em Brasília, que esse é o passo mais fácil de todos. E o terceiro e mais difícil passo é conseguir coletar 500 mil assinaturas do Brasil todo, 0,2% do eleitorado brasileiro, que dê apoio aos piratas para se tornar um partido. Só que esse é um processo que está em curso, é um processo longo, então nós não estamos vislumbrando isso para amanhã, né? Mas só que como está crescendo tão rápido, a cada dia que passa, mais gente procurando a gente. Porque cada dia que passa tem mais gente descontente com os partidos que estão aí, com a situação do governo, né? Então esse prazo ele pode ser mais curto do que a gente espera. Bacana. Lá, como eu estava contando, em Manchester, eu entrevistei o líder do Partido Pirata inglês. Vamos assistir essa entrevista e depois a gente comenta um pouquinho. Olá, meu nome é Loz Kay, eu sou líder do Partido Pirata na Inglaterra, onde estão estabelecidos desde 2009. Since 2009, the Pirate Party is part of a movement of political parties across the world. O movimento pirata faz parte de um movimento de partidos políticos em todo o mundo, defendendo liberdade na internet, liberdade civil e políticas que achamos realmente adequadas para o século XXI. Nós iniciamos todo esse processo na Suécia, onde foi nossa fundação. Hoje, temos 2 representantes no parlamento sueco. As pessoas em todo o mundo veem a liberdade na internet como um aspecto político importante, o que fez com que a gente se espalhasse pelo mundo, como Nova Zelândia, Canadá, Tunísia, Rússia e agora América do Sul e Europa. Recentemente, na Alemanha, nós conquistamos 4 vagas no parlamento do estado. Então, essencialmente, as pessoas veem que a liberdade na web, algo que a gente tanto valoriza, está sob ameaça e que é importante ter uma voz política para defender esse ponto de vista. And see that it's actually important to have a political voice to stand up for it. The important things that we're standing up for. Uma das coisas mais importantes que nós defendemos é o acesso livre às informações. Nós somos absolutamente contra bloqueios e censura na internet e somos a favor da neutralidade na web. Somos a favor também de uma sociedade aberta e mais igualitária. Nós também queremos ter a certeza que os governos vão assumir a sua responsabilidade. Na Inglaterra, achamos importante que as pessoas estejam atentas. Aqui no Reino Unido, muitas pessoas estão se sentindo isoladas dentro do sistema democrático. Elas acham que não estão sendo representadas e que os políticos estão muito distantes. Portanto, nós queremos oferecer uma alternativa. É como se fosse uma classe política. É hora das pessoas comuns tomarem para si a política de volta. É isso que nós queremos oferecer. Transparência é um item muito importante do ponto de vista político. Eu acho muito inspirador ver isso em vários lugares do mundo. Por exemplo, algumas iniciativas no Brasil estão mostrando esse caminho.
É algo que estamos colocando na nossa agenda aqui também. Transparência parece ser um conceito muito abstrato, como se fosse algo apenas para poucas pessoas. Mas não. É um conceito para muitos. É o meio pelo qual as pessoas comuns podem reconquistar o poder sobre suas vidas. Elas podem reconquistar o poder sobre os espaços no seu entorno. Em termos de pensamento político, estamos dizendo que as antigas diferenças entre esquerda e direita morreram e que é hora de se livrar dos dinossauros políticos, que é importante envolver pessoas e que é possível fazer isso. Se as pessoas pensam que elas estão sendo excluídas, então nada mais justo do que deixá-las participarem, deixe que elas entrem, participem ativamente desses processos. Uma das coisas que nós fazemos é que todas as pessoas podem se envolver nas definições de políticas. Partidos políticos, através de pequenos comitês na Inglaterra, simplesmente decidem quais são as ideias. O que é incrível, né? As pessoas são incríveis. Então, o que eu acho é, por que não usar isso? Nós fizemos uma pesquisa online perguntando sobre as ideias que essas pessoas têm sobre políticas sociais, políticas externas, internet. E as pessoas deram ideias, discutindo, votando sim e não. Então, o que nós estamos dizendo é, vamos jogar fora a caixa de regras, vamos jogar fora os manifestos antigos, porque agora a gente tem que ser criativo e os processos devem ser líquidos e fluidos. O Partido Alemão fala muito sobre o que nós chamamos de democracia líquida, com possibilidades de retorno instantâneo. Isso também envolve um outro ponto de vista, que é, ao invés de enxergar a vida e a política como um bloco de concreto que algumas pessoas controlam, a gente sabe que a vida está fluindo muito mais rápido e tudo precisa mudar. E também porque o mundo em que a gente vive está mudando drasticamente. E se nós não acompanharmos, isso é uma certeza, não vamos conseguir responder em tempo. O Loss Key fala em democracia líquida. O que é democracia líquida? Democracia líquida é uma ferramenta que dá empoderamento a todos nós. Então, qualquer decisão que temos que tomar, ela é dividida em todos nós. Não tem um chefe e não tem um empregado. Ela é horizontal. Então, qualquer atitude, qualquer posicionamento que a gente tem que ter, a gente joga numa questão, é debatido, é feita uma discussão, e depois uma deliberação. Né? É sim ou não? Prático. Vamos fazer um exemplo prático. Bom, então vamos dizer assim, nós estamos na Câmara dos Vereadores. Então, qual que é a pauta do dia? É escolher o nome de uma rua, que é o mais prático, né? Ou fazer uma homenagem, ou fazer a votação do orçamento de 2013, que é algo sério, né? Isso é decidido a portas fechadas, com as lideranças, né? No Liquid Feedback, você tem a oportunidade de botar isso para todos os cidadãos, todos os eleitores. Então, você consegue se direcionar, né? Você consegue pilotar a Câmara, pilotar o Congresso. Então, ele dá o empoderamento, ele passa o poder da democracia para a gente. Então, os que nos representam, eles realmente nos representam através da nossa opinião, não do que eles fazem em conchavo lá dentro. Esse é um conceito que surgiu de filósofos alemães, da democracia líquida? Se surgiu de filósofos, não sei, mas posso dizer que é interessante porque não precisa mais de representação, né? A gente não simplesmente vota num deputado, vereador, delega nosso voto para ele decidir e deliberar em todas as questões, mas nós podemos participar. Isso é bastante interessante. E aí você pode participar de assuntos que você domina, porque às vezes você vai dominar isso melhor do que um vereador, porque você é um profissional, enfim. E aí você às vezes vai conseguir ter resultados mais efetivos e melhores, porque todo mundo participa com sua inteligência. É um conceito um pouco de crowdsourcing também, de ideias, né? Assim, de construção colaborativa de decisões para o país e depois de decidir sobre isso. Isso envolve muito, né? As pessoas participam. E na Alemanha a plataforma está bastante ativa e as pessoas podem até inclusive dar próprias sugestões sobre o que deveria ser discutido, quais leis deveriam ser deliberadas, e isso é bastante interessante, eu acho. Por exemplo, no caso da medicina, são os médicos que tomam as decisões. É isso. Não, você pode, enquanto cidadão, também participar, né? Claro, mas assim, os especialistas... E tem um voto de proxy, que eles chamam de proxy, que seria por procuração. Então, se ela é especialista em medicina, como você citou, eu posso dar o meu voto para ela. Então, o voto dela tem um peso 2. Ela vota por ela e por mim.
Porque eu conheço que ela, eu sei que ela e tem porque esse às problema. vezes, né, você pensa, tem um monte de vereadores e de repente você gosta de um porque ele fala bem de educação, do outro porque ele é bom em assistência social, o outro em emprego, e aí você poderia distribuir seu voto daquela maneira para que então essa pessoa sempre que você acha que entenda mais do assunto vai opinar sobre aquilo. Né? Isso bastante... Na Espanha também tá em teste esse tipo de... Dentro do Partido Pirata, sim, do mundo inteiro. São 62 países. Mas no governo não, para valer. Nenhum lugar está valendo. Nenhum lugar. O que está mais próximo, nem tão próximo assim, é na Alemanha. Porque eles também participam agora do parlamento nosso, né, federal. Mas ainda com as regras do parlamento. Sim, mas as decisões que os representantes do partido exercem nos parlamentos são que o coletivo decide. Então, o parlamentar sozinho ele não decide nada. Ele só executa o que o coletivo decide. Que é a nossa estrutura aqui é da pirâmide invertida. Quem está em cima, na verdade, quem está embaixo. Quem manda mesmo é o povo. E é para isso que o governo serve. O governo serve para servir o povo. Nós somos o chefe do governo. E, na verdade, o que a gente tem exercido isso, principalmente na Alemanha, é exatamente isso. Eles são nossos verdadeiros representantes, não o contrário, né? Bom, eu queria chamar mais um vídeo aqui para a gente assistir, que é o vídeo 2 do Rufus, para a gente ver e discutir um pouquinho. Vamos soltar? O Open Data Transparency pode ser usado para outras coisas também, como inovações, e pode ajudar empresas a empregar novas pessoas e ajudar a desenvolver novas linhas de trabalho. E também pode ser usado para produzir melhores pesquisas. Outro aspecto é a transparência e responsabilidade. Bom, essa coisa do Open Data Transparency, pouca gente sabe ainda o que é, né? Eu creio que em pouco tempo isso vai ser um conceito cada vez mais forte, principalmente porque permite, enfim, tudo isso que está acontecendo, que está vindo à tona, é por conta da transparência, né? Sim. Dos dados abertos, etc. Como é que o W3C vê isso nos próximos 2, 3 anos, Carolina? Bom, a ideia é que o tema realmente se consolide, né? A gente fez um trabalho forte de divulgação com vários parceiros, o Knowledge Foundation, Transparência Hacker, todo o grupo de trabalho de dados abertos tem um trabalho muito ativo no que diz respeito a divulgar o tema, e a gente tem promovido também diversos hackathons, que a gente chama aqui no... Então, tem tanto concursos para produzir aplicativos com dados abertos, quanto somente um Hack Day, o pessoal desenvolver e aprimorar. E a gente vislumbra que esse tema se consolide no Brasil, a gente vai continuar esse trabalho. Agora, o trabalho que a gente tem desenvolvido com o Open Data for Development, que é a ideia de desenvolver as economias locais com dados abertos. Isso para a gente é essencial. Então, tem todo um trabalho acadêmico que embasa essa questão, mas tem também um ativismo social importantíssimo. Essa questão que a gente estava discutindo há pouco da democracia líquida, da transparência. Aqui no Brasil, especialmente, a Lei de Acesso à Informação ela tem que ser usada para isso. O artigo 8º está aí, a gente tem que focar e pedir os dados em formato aberto. E tem também um trabalho institucional do governo, tanto do governo federal quanto dos governos subnacionais, de capacitar os técnicos e os gestores também para que esses dados sejam abertos de fato, né? E que a lei não vire para inglês ver. Então, é por aí. A gente acha que daqui a alguns anos isso vai ser corriqueiro. A gente não vai mais precisar explicar com tantos detalhes o que são dados abertos e a importância do tema. Tá. Bacana. Vocês querem contribuir com essa discussão? Eu acho que o problema é mais político do que técnico. Eu acho que falta mais vontade política do que vontade técnica. Eu acho que a gente conhece o pessoal da área de informática dos governos, eles têm capacidade técnica tão boa como quem tem na iniciativa privada. Então, essa desculpa que o governo dá de que nos falta capacidade técnica para prover informação, acho que é... Carolina, você quer falar alguma desculpa coisa? Esfarrapada, né? Vamos lá. Eu acho que tem uma questão política que é primordial, sim. É necessário uma boa vontade do gestor. Mas existe também uma complexidade técnica, porque o Dados Abertos, ele tem... uma aplicação que foi o próprio time Disney que instituiu, que são 5 estrelas dos dados abertos. E essa classificação, ela diz que a primeira estrela, que é somente publicar o dado na web,
já é um passo para se chegar lá, mas para você chegar na quinta, que seria o estágio mais avançado, dados abertos estariam de fato no padrão estabelecido pelo W3C, isso exige uma complexidade técnica que aquele gestor público precisa conscientizar o servidor, o técnico daquela secretaria ou daquele ministério ou da prefeitura, para querer mudar o dia a dia dele e implementar isso, porque não é trivial. Tá. Embora não seja tão difícil, é complexo. Bacana. A Daniela pediu a palavra aqui, vamos falar 1 minuto, depois no próximo bloco você conclui, mas diga lá. Certo. Então, eu vejo uma dificuldade também ainda na qualidade dos dados, tipo, de consolidar mesmo as bases de dados, porque se você olhar para os dados da educação, por exemplo, eles estão em N dados espalhados a diversos níveis, eles não às vezes conversam um com o outro, então tem todo um trabalho de limpar também esses dados, e isso é um trabalho complexo, grande, porque os volumes de dados são muito grandes, e aí para isso tem que formar a sociedade, porque hoje, quando você vai nas ONGs, eles ainda não sabem muitas vezes que existe a lei de acesso à informação e que você pode pedir informações. Quem mexe, quem está no movimento sabe, mas grande parte da sociedade ainda não sabe, né? E formação também de jornalistas que então usam esses dados cada vez mais em suas reportagens enquanto jornalismo de dados. Isso eu acho muito importante também, porque essas questões todas se complementam e vão aqui ter um processo mais rápido, eu acho, de disseminação da lei. Fazer um pequeno intervalinho, a gente volta já já.